Olá para todos, sejam bem-vindos a essa videoaula. Hoje vamos falar um pouco sobre as progressões geométricas. Vamos começar com uma pequena motivação para a gente entender o comportamento desse tipo de sequência. Vamos fazer algumas definições e algumas fórmulas e vamos passar para algumas aplicações bem simples sobre esse tema. Também vamos falar um pouco sobre a soma dos termos e mais algumas aplicações de problemas interessantes envolvendo a soma dos termos de uma progressão geométrica. Vamos começar supondo que uma pessoa modele o crescimento de um capital de R$10.000 investido a taxa de 2% ao mês no sistema de juros simples. Nesse sistema, o capital investido ele vai render 2% ao mês, incidindo sobre o valor inicial. Dessa forma, nós vamos ter uma diferença constante entre dois termos consecutivos da minha sequência. Então, se a gente observar dois elementos da tabela, dois consecutivos, a gente percebe que do primeiro para o segundo, ele cresceu R$200, do segundo para o terceiro R$200, do terceiro para o quarto R$200 e assim sucessivamente. Dessa forma, a gente percebe que o sistema de juros simples ele tem o comportamento de uma progressão aritmética. Porém, não é exatamente isso que a gente vai ter na prática. No mundo real, os juros aplicados eles vão incidir sobre os juros anteriores, que é o que acontece durante a capitalização nos bancos. Tanto nossas dívidas como as cadernetas de poupança, elas rendem incidindo juros sobre juros. Nesse caso aí, a gente vai ter a seguinte tabela. Observa agora que a diferença entre dois termos consecutivos ela já não é mais uma constante. Pelo contrário, ela passa a aumentar aí. Então, nesse caso, o que a gente vai observar é que, embora não haja uma diferença constante, mas ainda existe uma regularidade. Essa regularidade vai estar justamente no fato de que, descontando os arredondamentos, obviamente, se eu dividir cada termo pelo termo anterior, nós estamos encontrando sempre o valor constante, que é de 1,02. Assim, a gente tem uma sequência onde a razão de dois termos consecutivos é uma constante. Então, isso vai ser a ideia para a nossa definição de progressão geométrica. Uma progressão geométrica, PG, é uma sequência numérica na qual a taxa de crescimento ou decrescimento de cada termo a partir do seguinte é sempre a mesma. Essa definição de progressão geométrica ela é interessante, pois ela vai modelar algumas situações práticas bem interessantes. A gente já foi visto aí o caso dos juros compostos, é uma dessas situações. Uma outra situação é o crescimento populacional. Guardadas as devidas restrições, o crescimento populacional ele é aproximadamente geométrico. E também um outro fenômeno que vai ter um comportamento geométrico seria o do decaimento radioativo, ou seja, o decaimento da atividade radioativa de um determinado isótopo, ele decresce de maneira geométrica. Vamos começar com um exemplo bem simples aí. A população de um país hoje é igual a P0 e ela cresce a 2% ao ano. De quanto será essa população daqui a N anos? É um problema bem simples. Tá? Basta de observar que se ele está crescendo a 2%, significa que cada ano a população vai ser 102% da população anterior. E assim, para eu saber de quanto vai ser a população no ano seguinte, basta que eu multiplique a população atual por 1,02. E aí, segue que se a gente partir de P0, como a nossa população quando n igual a 0, então a população depois de um ano vai ser a população inicial multiplicada por 1,02. A população seguinte vai ser a população 1 multiplicada por 1,02, que acaba sendo a população inicial por 1,02 ao quadrado, e assim sucessivamente.
Dessa forma, a gente chega ao seguinte resultado, que a população em um determinado período é igual à população inicial multiplicada por 1,02 elevado a n. Como exemplo 2, a gente vai ter que a torcida de um certo clube é hoje igual a P0, e ela está caindo por alguma razão, sei lá, o time começou a perder, e a torcida começa a cair a 5% ao ano. De quanto vai ser a torcida desse clube daqui a N anos? Tá? Então a gente vai usar o mesmo raciocínio. Se a população está caindo a 5% ao ano, então a gente vai ter que, atualmente, a população vai representar 95% da população passada. Então, dessa forma, a gente vai usar a mesma ideia. A população 1 vai ser a população inicial multiplicada por 0,95, a população 2 vai ser a população 1 vezes 0,95, que é a mesma coisa que a população inicial vezes 0,95 ao quadrado. E aí, seguindo a mesma linha de raciocínio, a gente chega à conclusão que a população em um dado período vai ser a população inicial multiplicada por 0,95 elevado a n. Nessa abordagem, é interessante observar que a razão de crescimento ela pode ser dada por Q igual a 1 mais I, onde I ela vai ser a taxa de crescimento ou decrescimento dos termos, que tanto I pode ser positivo como negativo. Isso vai ser interessante para que a gente verifique percentualmente o crescimento de uma determinada progressão em um dado período, ou entre dois termos consecutivos. É bom lembrar também que uma progressão geométrica é uma função definida dos naturais sobre os reais. Dessa forma, os pontos de uma progressão eles também pertencem ao gráfico de uma função exponencial. Então, de fato, a gente observa isso, cada ponto da minha progressão geométrica, devido à sua forma, como ela é definida, ela acaba estando presente dentro de uma progressão, dos termos de uma função exponencial. Dada a diferença que as funções exponenciais são definidas, podem ser definidas dos reais nos reais, mas as progressões geométricas elas vão ser definidas dos naturais nos reais. Agora a gente vai ver a fórmula das taxas equivalentes. Nesse caso, a taxa equivalente seria como se fosse a taxa de crescimento global ao longo de um dado período. Então a gente vai matematicamente verificar que essa taxa ela vai ser dada pela seguinte fórmula. 1 mais I, onde I é a taxa equivalente, o I maiúsculo, isso vai ser igual a 1 mais I elevado a N, onde I ele vai representar para mim a taxa de crescimento, digamos aí, unitária. Tá? E aí a gente vai ter que, esse vai ser a nossa fórmula para a taxa de crescimento equivalente. Tá? Então, de fato, se um capital C ele for investido em um determinado período, ele vai crescer da seguinte maneira. C vai ser igual a... ele vai assumir o valor C vezes 1 mais I, onde I é a taxa global. Mas esse montante, ele vai ser o mesmo montante do capital capitalizado em N períodos, onde N seria a quantidade de capitalizações que ele sofreria ao longo desse período T. Então aí, se eu eliminar os dois C e os termos semelhantes que estão nos dois membros da equação, a gente chega facilmente à fórmula mostrada. Como exemplo, a gente vai ter que, se a população de um país cresce a 2% ao ano, quanto ela vai crescer em 25 anos? É um caso extremamente simples, é uma aplicação direta da fórmula, e fazendo essa aplicação, se o crescimento é de 2% ao ano, então a gente vai ter que 1 mais E é igual a 1 mais 0,02 elevado a 25, o que vai resultar que isso aí vai ser igual a 1,6406, o que vai dar um crescimento aproximadamente de 0,64, que
corresponde a 64%. Então, dessa forma, ao longo de 25 anos, essa população vai crescer de aproximadamente 64%. A gente vai ficar por aqui. No outro momento, a gente vai falar sobre a soma dos termos de uma progressão geométrica. Até mais.